De fato, é uma situação muito difícil, muito grave que a gente assistiu no dia de hoje. Eu acredito que a maioria de nós ficou muito tenso com essa situação, porque, embora o Donald Trump seja conhecido por ser uma pessoa que frequentemente faz ameaças e, no momento decisivo, acaba voltando atrás, a gente nunca sabe se esse não vai ser o momento em que efetivamente ele vai cumpri-las. E, em determinado momento, ele chegou a falar que a destruição poderia ser nuclear do Irã, o que deu a entender naquela oportunidade que talvez fossem utilizadas armas nucleares, talvez armas nucleares táticas, com o objetivo de acabar com a infraestrutura energética do Irã. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque infraestrutura energética não é apenas faltar luz. Quando falta a infraestrutura energética, as pessoas morrem simplesmente porque os hospitais deixam de funcionar, por exemplo. Então é uma situação realmente muito grave. E me parece que ele imaginava que talvez, diante dessa ameaça, o governo iraniano adotaria uma postura de negociação, uma postura de comedimento. Mas não foi isso que observamos, pelo contrário. O governo iraniano disse que, diante dessas ameaças, ele não mais negociaria. Inclusive, a população iraniana saiu às ruas, cercou termoelétricas, usinas nucleares e pontes, mostrando realmente que essas pessoas estavam dispostas a lutar ou até mesmo a morrer, e não queriam que o seu país se rendesse às ameaças do Donald Trump. Aí chegamos, então, à noite, quando se anunciou, o Donald Trump disse que tinha suspendido esses ataques por 2 semanas, mas logo na sequência se falou sobre um cessar-fogo. O que eu confesso que me surpreendeu muito, porque até então a notícia que a gente tinha é que o Irã não queria um cessar-fogo, que o Irã queria um acordo de paz. E, logo na sequência, o Donald Trump falou que sim, se estava viabilizando um acordo de paz que resolveria uma disputa longa entre esses países no Oriente Médio e que essas 2 semanas seriam um prazo para a obtenção de um tratado de paz. Na verdade, não seria exatamente um cessar-fogo, mas sim um período em que as hostilidades cessariam para que as partes pudessem negociar e chegar a um acordo definitivo sobre essa questão. Mas, infelizmente, para todos nós que torcemos pela paz, já no dia de hoje a gente viu que o governo de Israel não parece interessado num cessar-fogo nessa oportunidade, começou a realizar ataques contra o território libanês. É importante falar sobre isso, porque o Irã queria que o Líbano fosse incluído no cessar-fogo e o governo do Paquistão disse que o Líbano foi incluído, mas como Israel começou a atacar o Líbano, então o Irã decidiu novamente fechar o Estreito de Hormuz e iniciar novos ataques contra os seus alvos, o que na prática inviabiliza um cessar-fogo. Pelo menos é isso o que temos até agora. A gente está vendo agora, e eu acho que é o grande risco de ver vários conflitos atuando simultaneamente de forma desordenada e descontrolada. A gente está com um grande problema de ver que não tem a curto prazo uma negociação factível que estabeleça a paz, né? Eu sempre penso que as estruturas históricas se sobrepõem às conjunturas, né? E até eu estava comentando com o Ricardo no início do programa que a gente está muito, como posso dizer, num momento, numa conjuntura muito similar ao que foi a crise de julho de 1914, onde vários estados começaram a entrar em guerra e cada um foi, como posso dizer, entrou na guerra para auxiliar o seu aliado mais próximo. Então a gente está vendo uma escalada que talvez, mesmo com as tentativas de estabelecer momentos de paz, momentos de trégua, elas saiam do controle. Então esse é o primeiro movimento. O segundo movimento que está intrinsecamente ligado a isso são as operações de decapitação, tanto norte-americanas como israelenses, que estão fazendo com que o Irã atue de forma descentralizada. Então acontece que agora, nesse momento que o Paquistão tenta fazer um acordo de cessar-fogo com as partes, o que acontece? Aparentemente não existem líderes, tanto no Líbano, como parte do Hezbollah, e tanto no Irã, que as tropas estão obedecendo. Isso é uma questão também muito grave que, no médio prazo, vai fazer com que a violência possa aumentar de forma descontrolada. E o terceiro ponto que eu queria chegar também é a questão justamente do Estreito de Hormuz, porque apesar de toda a importância que ele tem hoje para o mundo, o que acontece, ele já foi muito mais importante
como a gente pode ver na guerra de 1973, na guerra de Yom Kippur. Ou seja, teve todo o movimento dos países também para fazerem investimentos na área de energia para se tornarem cada vez mais autossuficientes em termos de petróleo. Mas o mais interessante que é para o sistema internacional, a consequência mais direta do fechamento do Estreito de Hormuz é justamente o quê? É atacar as economias do Extremo Oriente, ou seja, que são mais dependentes. Naquela época, em 73, muito foi atacada a economia latino-americana, né, que sofreu vários impactos, tanto que a gente teve décadas perdidas de crescimento, mas agora esse fechamento, a dependência maior mesmo são das economias do leste da Eurásia, principalmente do Extremo Oriente. Então isso vai ter impactos no médio e longo prazo. Já o FMI e outros setores importantes da economia já falaram numa redução do PIB em 1%, o PIB mundial reduzir em 1%, ou seja, vai ter impactos de médio e longo prazo em todo o globo. Mas a importância relativa dele para o mundo diminuiu um pouco, tanto que para a América Latina e nossos programas de investimento fizeram com que a gente não tivesse impacto tão direto, que vai ter para nós, mas atualmente versa mais sobre os estados do Extremo Oriente. A gente foi falando aqui, foi mostrando a imagem, é uma passagem de navio, esse fechamento impede a passagem de navio, e isso tem um impacto grande no transporte de petróleo, que pode impactar em várias economias, não só da região, certo? E só pegando mais uma questão que tu trouxesse sobre o Irã está atuando de forma descentralizada. Seria como um exército com vários comandantes e cada um usando uma estratégia? Não é exatamente isso, tá? Mas é parecido com isso. A estratégia de defesa do Irã ela é chamada de estratégia de defesa em mosaico. Todo mundo deve lembrar do que é um mosaico, né? Aquela peça que é formada por várias peças diferentes, como se elas fossem independentes umas das outras. Não é como se fosse um sistema absolutamente sem comando nenhum, como se de repente um comandante numa região, num ponto do Irã, lançasse um ataque sem se coordenar com outro comandante. Não é exatamente assim que funciona. Existe uma cadeia de comando que determina por onde devem partir os ataques. A grande questão é que essa cadeia de comando ela é feita para não ser atingida caso haja ataques de decapitação. Então, mesmo que haja um comandante geral que determine para onde vão sair esses ataques, se esse comandante for eliminado, ele vai ser substituído e, mais do que isso, os seus comandados já sabem exatamente o que eles têm que fazer e em que momento eles têm que fazer. As ordens são dadas com muita antecedência, justamente para que não haja uma paralisia decisória nessa estrutura. E é por isso que quando o Ayatollah Ali Khamenei foi assassinado, se imaginou naquela época, então, que o Irã ficaria acéfalo. Mas nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. O plano de guerra seguiu sendo executado da mesma forma. O Irã estudou muito a experiência que os Estados Unidos tiveram no Iraque. O regime do Saddam Hussein, esse sim, era um regime centralizado, em que a morte do Saddam Hussein, a sua incapacidade de comandar o seu exército, na prática, inviabilizava as condições dos iraquianos em combater. O Irã estudou essa experiência e se preparou justamente para evitar um cenário dessa natureza. O que reflete muito bem também a própria natureza e a própria história do governo iraniano, mesmo antes do Império Persa. Vamos lembrar que o Irã é um país que tem um território muito montanhoso e é um país multicultural. Embora a etnia persa seja dominante no Irã, é cerca de 50% da população. Existem ainda 30% de azeres e uma fração menor de curdos, árabes, baluches, turcomenos e várias outras etnias. Então, de alguma forma, é um país que tradicionalmente sabe se comportar e sabe governar e administrar de maneira descentralizada, porque precisa ser assim. Se hoje em dia um terreno muito montanhoso já dificulta a comunicação de diferentes regiões, imagina como era há 2000 anos atrás. Então, se os iranianos aprenderam há tanto tempo como governar um estado dessa natureza numa época muito antiga, em que era muito mais difícil se comunicar, é óbvio que a sua estratégia militar também reflete essa experiência e ajuda a garantir que o Irã tenha condições de seguir funcionando. Por isso, mesmo se o Donald Trump conduzisse os ataques que ele estava prometendo,
ainda assim o Irã seguiria com capacidade de atacar os seus alvos. E é importante lembrar, Eduardo, que ontem o Paquistão passou para a imprensa mundial a informação de que o Irã ainda tinha 15 mil mísseis e 45 mil drones no seu estoque. Isso é muito mais do que suficiente para destruir toda a infraestrutura das petromonarquias do Golfo e destruir o Estado de Israel. Então, embora o Irã não tenha uma bomba atômica, é como se o Irã tivesse uma bomba atômica, porque se ele for destruído, ele tem condições de levar consigo todos os seus inimigos.